E assim coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se eu chegar perante esta mesa com meu coração magoado, com meu coração machucado por algo que aconteceu durante este mês, e eu não me retratar com o irmão ou com a irmã que talvez eu tenha ofendido, ou talvez eu tenha recebido uma palavra que veio meio torta, e eu não chegar e não conversar com você, louvado seja Deus. A Bíblia diz assim para nós, irmãos, que nós somos culpados do corpo e do sangue do Senhor quando nós participamos do cálice e do corpo indignamente. Então olha a seriedade que tem esta mesa. Aparentemente é simples para quem não entende, para quem não tem uma visão espiritual dessa mesa que está preparada, é simples. Mas para quem entende, para quem tem visão espiritual, sabe a importância que tem este gesto que nós fazemos a cada 30 dias. Livro de Josué, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor para nós: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, e agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates e toda a terra dos Hititas até o grande mar. No oeste ninguém conseguirá resistir a você, e todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, e nunca o deixarei, e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra é tão completa que se nós já passássemos a Santa Ceia, nós temos uma criança a apresentar nesta noite, mas se nós fizéssemos esse trabalho, nós passássemos a Santa Ceia, a palavra é tão completa que todos nós temos a facilidade de entender essa palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu imagino que alguma vez surgiu na tua mente a seguinte pergunta: como que era feita a escolha dos homens para fazer a obra do Senhor naquela época? No tempo de Moisés, no tempo que foram se passando, no tempo de Samuel, no tempo de Davi, no tempo de Cristo, como que ele fez a escolha dos 12 apóstolos? Às vezes nós nos perguntamos isso: como que é feita esta escolha? Dentro desta palavra que nós lemos, nós encontramos a resposta de como que era feita esta escolha. Mas para que nós possamos entender melhor esta palavra, irmãos, vamos saber quem foi Josué. A Bíblia diz para nós que este homem, ele nasce no Egito. Ele vê o sofrimento dos seus irmãos, ele vê o sofrimento da sua família, da sua casa, do seu pai e da sua mãe. Louvado seja Deus. Eu imagino que foi já no finalzinho do sofrimento dos israelitas lá dentro do Egito. Mas ele ainda provou um pouco, quando o povo era oprimido, quando o povo era perseguido, era forçado a trabalhar dobrado para produzir lá dentro do Egito. Louvado seja Deus.
E a Bíblia diz para nós, irmãos, que este homem, ele observa quando Moisés volta para o Egito, irmãos, quando Moisés vai falar com o rei Faraó. Louvado seja Deus, quando, irmãos, Deus usa Moisés para fazer todos aqueles sinais, e o Senhor endurecia o coração de Faraó, e Deus usava mais uma vez Moisés, irmãos, e foi acontecendo coisas, e Josué observando. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que chegou o ponto que Faraó liberta o povo de Israel, libera o povo para sair do Egito. E dali um pouquinho começa a perseguir este povo. Mas a Bíblia diz para nós, irmãos, que ele se arrepende daquele ato que ele tinha, daquela decisão que ele tinha tomado, e ele começa a perseguir o povo de Israel. E Josué, irmãos, ele vê mais um grande livramento da parte do Senhor sobre toda aquela nação, sobre todo aquele povo. Porque a Bíblia diz para nós, irmãos, que Deus, irmãos, quando o soldado de Faraó, irmãos, começaram a aparecer perseguindo o povo de Israel, irmãos, o Senhor colocou uma nuvem no meio deles para confundir aquele soldado. Louvado seja Deus. E todo o povo conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo. Irmãos, eles caminhavam, eles andavam a pé, e o povo, o exército de Faraó, irmãos, todo com seu carro, com seus cavalos, e não conseguiam alcançar, porque Deus estava trabalhando para aquele povo. Irmãos, e Josué, irmãos, ele observa quando Moisés chega, irmãos, na frente do Mar Vermelho, irmãos, e sem uma pá, irmãos, sem uma reta escavadeira, ele simplesmente toca naquela água, e o Senhor reparte aquelas águas e passa em terra seca. E Josué observando aquilo, e Josué olhando o que o Senhor estava fazendo em prol daquele povo. Irmãos, a Bíblia diz para nós, irmãos, que este povo passa em terra seca, e o Senhor castiga o povo que estava perseguindo o povo de Israel. E Josué estava olhando, estava observando, estava atento a tudo que estava acontecendo à sua volta, ao seu redor, irmãos, tentando aprender, irmãos, buscando informação de como que acontecia isso, como que acontecia aquilo. Irmãos, a Bíblia diz para nós, irmãos, que aquele povo passa o Mar Vermelho, irmãos, Deus dá o grande livramento, irmãos, eles começam a se queixar de fome, irmãos, e Deus vai lá e provê o alimento. Eles começam, irmãos, a se queixar de sede, e Deus vai lá, irmãos, e dá água para eles tomar. Louvado seja Deus, irmãos, mas para que nós possamos entender por que o Senhor escolheu Josué, não podia escolher outros que tinham, irmãos, passado por tudo isso, irmãos, os filhos talvez de Araão, irmãos, que tinham, irmãos, saído juntamente com Moisés lá do Egito. Por que o Senhor foi escolher Josué, filho de Nun? Porque a Bíblia diz para nós, irmãos, lá no livro de Números, no capítulo 13, irmãos, certa vez Moisés fala assim para 12 pessoas: vocês vão lá na terra de Jericó, e daí lá vocês observam o que acontece lá, como que a terra se produz bom fruto, seu fruto é bom, como que é o povo, como que o povo vive, como que é a cultura daquele povo. Moisés falou tudo isso, e saíram os 13, um cada tribo. E no meio desses 12 estava Josué e Caleb, a Bíblia diz para nós. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que quando eles vão lá, irmãos, ele faz toda essa expedição, e eles voltam para trazer um resultado a Moisés. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, que quando eles começam a contar a história para Moisés de como que era aquela terra, como que era o povo, a maioria falou assim para Moisés: Moisés, nós não vamos conseguir. A maioria, irmãos, falou assim para Moisés: Moisés, o Senhor prometeu para nós. Claro que prometeu, mas agora essa nós não vamos conseguir, porque o nosso povo é um povo fraco, é um povo que não tem força. Louvado seja Deus. É um povo que não vai conseguir vencer aquele gigante que estão lá, aquele povo que está preparado, armado até os dentes, que nós vamos lá, vamos morrer todo no fio da espada daqueles homens lá. Louvado seja Deus. Mas olha por que o Senhor escolheu a Josué. Josué falou assim: não, eu acredito no meu Deus, eu acredito, eu creio no Deus que prometeu para nós. Vamos lá, vamos lutar, assim como o Senhor nos livrou da mão dos
dos egípcios, assim como Deus nos fez nós passar o mar vermelho sem ter um barco para passar, passando em terra seca, assim como o Senhor proveu alimento para nós nesse deserto, assim como o Senhor proveu água para nós nesse deserto, o Senhor vai nos ajudar a vencer. Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, Josué, ele acreditava no Deus que ele servia, irmãos, ele acreditava, irmãos, nas promessas que o Senhor tinha feito para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, ele olhava para esta palavra e ele procurava seguir o que estava escrito dentro desta palavra. Louvado seja Deus, irmãos. Esse homem chamado Josué, irmãos, foi o mesmo que acompanhou Moisés durante toda a escritura do livro de Deuteronômio, e Moisés escrevendo as leis, Moisés anotando as leis, e Josué procurando obedecer. Irmão Josué, irmãos, procurando se colocar por dentro da palavra do Senhor. Irmão Josué, irmãos, procurando, irmãos, se policiar, irmãos, nas coisas que ele fazia, mas ele olhava ali, peraí, eu estou vendo que agora não pode mais, então eu vou parar de fazer. Você está entendendo o segredo para Deus abençoar? Você está entendendo o segredo para Deus te chamar, te abençoar quando você for louvar o nome do Senhor, te abençoar quando você for ler um versículo aqui diante do altar do Senhor, te abençoar quando você pegar o microfone e for fazer uma oração. Louvado seja Deus. Irmãos, nós olhamos para a palavra e vemos que Josué tinha compromisso com o Senhor, e Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Irmãos, Deus tem cuidado com aqueles que têm cuidado com Ele. Louvado seja Deus, irmãos, todos nós somos predestinados a algo bom da parte do Senhor, a algo bom da parte de Deus, mas eu preciso fazer por merecer. Eu preciso, irmãos, fazer por merecer. Irmãos, eu só vou fazer por merecer, irmãos, se eu fazer conforme Josué fez. Irmão, Josué, ele tinha um algo excelente, ou seja, ele tinha o espírito do temor na vida dele. Assim, irmãos, como nós, se nós formos olhar nossa Bíblia, nós vamos encontrar que Josué, ele tinha esse mesmo espírito e Deus lhe abençoava. Irmãos, Daniel tinha esse mesmo espírito e Deus lhe abençoava. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, tinha esse mesmo espírito e Deus foi lá dentro da fornalha com eles e livrou eles de lá. Louvado seja Deus. É difícil, irmãos, andar por dentro dessa palavra. Hoje mesmo uma pessoa desistiu, mas depois que olhou, irmãos, uma folha de estudo, e ela achou que não dava ainda para ela. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, veja o quão grande é, irmãos, as coisas que o Senhor tem para nós. Louvado seja Deus, irmãos. Veja, irmãos, que palavra que o Senhor chega e fala para Josué: Josué, eu vou ser com você. Josué, eu vou estar com você, assim conforme eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Você vai levantar a tua mão e as pessoas vão correr da tua frente, Josué. Ninguém vai resistir, ficar na tua frente, irmãos. Será que não compensa nós andar por dentro dessa palavra, irmãos, com essa promessa? E essa promessa não é só para Josué, essa promessa é para você, é para você, é para você, é para todos nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Quando você abrir a tua boca para louvar o nome do Senhor, louvado seja Deus. Se você estiver andando por dentro desta palavra, enfermos vão ser curados lá no banco. Quando você levantar a tua mão para fazer uma oração: eu não sei cantar, eu não sei pregar, louvado seja Deus, você levantando a tua mão para fazer uma oração, e você está andando por dentro desta palavra, você tem compromisso com aquilo que Deus traz para você, você tem compromisso com a palavra do Senhor Jesus, você levanta a tua mão, o espírito maligno sai correndo daqui. Será que é pouco ainda, irmãos, nós nos dedicar a esta palavra, nós deixar esse mundo aí fora e servir ao Senhor de verdade? Irmãos, chegou o tempo, irmãos, de nós parar de brincar, de ser crente, de ser cristão, de servir a Deus, querer só as coisas boas. Vamos se sujeitar à palavra do Senhor, vamos se sujeitar ao Senhor, a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que se sujeitar a uma doutrina de uma igreja, mas se sujeita a esta palavra aqui e você vai ver o que Deus pode fazer através da tua vida. Louvado seja Deus. Por isso que Deus escolhe a Josué. Enquanto muitos não acreditaram,
Enquanto muitos foram lá, irmãos, viram que o que Deus tinha prometido, irmãos, era verídico, era verdade. A terra, irmãos, manava leite e mel, a terra era boa. Mas tiveram medo da luta, tiveram medo da prova, irmãos, tiveram medo de não conseguir, irmãos, prosseguir a caminhada. Louvado seja Deus, irmãos, e a Bíblia diz para nós que grande foi o castigo dessas pessoas. Louvado seja Deus, irmãos, e vejam o quanto uma palavra torta, uma palavra negativa, irmãos, prejudica. A Bíblia diz para nós, irmãos, que quando aqueles homens começaram a falar, aquelas 10 pessoas começaram a falar: Moisés, nós não vamos conseguir. Chegava outro e trazia a mesma resposta: Moisés, é difícil para nós. Chegava outro e trazia a mesma resposta: Moisés, lá tem gigante, eu não vou lá e a minha família também não vai. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz para nós, irmãos, que Josué e Caleb falaram dessa forma: nós vamos lutar e o Senhor vai ser do nosso lado e nós vamos vencer. Louvado seja Deus, irmãos. A Bíblia diz para nós, irmãos, que todo o povo se alvoroça contra Moisés, contra o Senhor. Moisés, por que você nos tira do Egito? E a Bíblia diz para nós, irmãos, que o Senhor ele se ira contra aquele povo. E eles tiveram que peregrinar ali, irmãos, ali. Era uma viagem, irmãos, de poucos dias. Ficaram 40 anos, irmãos, no deserto, irmãos, por causa da dúvida, por causa da murmuração. Irmãos, eu estava lendo esse dia, irmãos, que o deserto, a prova, ela tem que ser passageira, irmãos. Ela tem que ser igual àquela palavra que diz assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Louvado seja Deus, irmãos. Mas muitas pessoas moram no deserto, não conseguem sair de lá porque duvidam do Deus que eles servem, não acreditam na promessa do Senhor. Louvado seja Deus. O deserto é só passageiro, irmãos. As pessoas morrem no deserto, irmãos, porque murmura daquilo que Deus tem prometido, não acredita na promessa do Senhor, não acredita na profecia, não acredita na revelação. Deus promete que vai curar, mas não acredita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que grande foi o livramento, grande foi a bênção através da vida de Josué. E aqui tem muitos Josué. Mas basta nós entrar por dentro desta palavra, acreditar no que Deus está falando conosco, acreditar no que a palavra do Senhor fala conosco. Louvado seja Deus. E eu estarei com você por onde você andar. Louvado seja Deus, mas nós precisamos acreditar, irmãos, que o Senhor está do nosso lado. Irmãos, é tão maravilhoso, irmãos, quando o Senhor, irmãos, pela sua graça, pela sua misericórdia, irmãos, Ele mostra algo para nós. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje quando nós estávamos orando, irmãos, a primeira oração ali, 7h30, eu vim aqui orar junto com o pastor. Irmãos, o Senhor me mostrava, irmãos, o anjo do Senhor acompanhando as pessoas, e tinha pessoas que tinham 2 anjos do lado dela. Louvado seja Deus. Tinha pessoa que andava um anjo só, tinha pessoas, irmãos, que andavam 2 anjos. O Senhor me mostrava 2 anjos, um cada lado. Louvado seja Deus, mas você precisa acreditar que o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. A Bíblia diz assim para nós que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja Deus, acredita na palavra do Senhor e veja o que Deus pode fazer por você. Amém? Deus possa abençoar a todos, Deus possa colocar essa palavra no teu coração. Louvado seja Deus. Eu quero passar aqui para o pastor Francisco, que estará, irmãos, fazendo a apresentação primeiro. Vamos fazer a apresentação primeiro então, e daí logo após passamos para a Santa Ceia. O pastor Francisco está na continuação do trabalho do Senhor. Louvado seja Deus. Todos amém Jesus. Todas graças a Deus. E as palmas merecem o Senhor Jesus, irmão. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero poder a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, é motivo de alegria para nós essa noite, uma noite especial, uma noite maravilhosa, um dia especial e maravilhoso também. Eu queria chamar um casal que está aí, que eu
vai apresentar seu filho Mateus, para nós apresentar esse momento, antes da Santa Ceia, irmãos. Louvado seja Deus. Glória seja o nome de Jesus. Pedi para o irmão Pedro também vir ajudar nós aqui nessa peleia aí. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os irmãos podem ficar mais aqui assim, aí, louvado seja Deus. Nós vamos apresentar o Mateus para Jesus, né? Depois nós vamos apresentar o pai e a mãe para Jesus também, né? Que vai ser uma bênção de Deus. Louvado seja Deus. Irmão Zé, para o senhor não ficar de guarda, o senhor põe a hora no neném lá e nós. Louvado seja Deus. A igreja ajuda. Deixa eu ler a palavra de Deus ainda, irmãos, porque não existe outro batismo sem ser o das águas. Essa apresenta-se a Deus. Ainda vocês bem-aventurados, vocês trazem seu filho para apresentar ao Senhor, porque muitos levam na frente das imagens, esculturas, idolatria, e apresentam seus filhos para as idolatrias. E nós temos que apresentar nosso filho para Deus, que o único que pode cuidar dos nossos filhos é Deus, porque Ele dá saúde e dá vida. Ele cuidou dessa criança 9 meses no ventre da mãe dela, cuidou na hora de nascer e agora vai cuidar para crescer como nós crescemos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Lucas capítulo 2 e 21 diz assim: e quando 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que foi posto pelo anjo para ser posto antes de ser concebido. Cumprindo o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, levavam a Jerusalém para apresentar o Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho no primogênito está consagrado ao Senhor para dar em oferta, segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolinha ou 2 pombinhos. Louvado seja Deus, significa Espírito Santo de Deus. Então eu quero cuidar da igreja para nós orar e apresentar esse menino para o Senhor. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós diante do Senhor vamos apresentar o Mateus. Jesus querido, nos teus braços, nas tuas mãos, para que o Senhor venha consagrar ele e purificar, Senhor, os dias, para que ele possa crescer na tua presença, na tua graça, na tua força e no teu poder, para que ele possa ser abençoado diante do Senhor. Deus, essa noite linda, maravilhosa, Pai, diante do Senhor nós estamos aqui. Ó Deus, entregamos essa criança para o Senhor Jesus, para que o Senhor tome conta dele, Pai. Jesus, tome o pai, tome a mãe nas tuas mãos também, Senhor. Venha abençoar esse casal, meu Deus, que possa ser feliz com o seu filho, com o Mateus, meu Deus, no crescimento, na saúde, na paz e nas bênçãos. Meu Deus, que ele possa ser abençoado, possa ser um servo teu dentro da tua casa, Senhor. Meu Deus, Pai, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, e o Senhor vai escrever o nome de Mateus, Pai, no livro da vida do Cordeiro, para ser chamado seu filho. Assim, Senhor, nós pede, nós consagra diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Meus parabéns, irmã, meus parabéns, irmão. Deus abençoe vocês, que Deus dê saúde, paz, alegria. Louvado seja Deus. Deus o abençoe. Que bom, meus parabéns para vocês, irmão. Deus abençoe. Que tenha bastante saúde do seu filho. Que Deus abençoe o irmão também. Deus abençoe. Daí, irmãos, irmãos, vou convidar todos os irmãos que vão participar da ceia para passar aqui na frente. E os outros irmãos podem sentar para ficar tranquilo, mas irmãos, nós já vamos passar para a oração e para a leitura da Santa Ceia. Nosso tempo, irmãos, irmãos, quando a gente está na igreja, parece que o tempo passa muito ligeiro. Quando a gente vê, já passou. Irmãos, louvado seja Deus, e o nosso horário corre bem depressa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja o nome de Jesus. Todos dizem amém, Jesus. Todos graças a Deus. Os irmãos e irmãs para cá, para dar lugar, para vamos fazendo, louvado seja Deus, o círculo aí. Glória a Jesus, irmãos, foi batizado, mas uma jovem hoje, está aumentando o grupo de jovens. E irmãos, eu fiquei também feliz, porque antes de eu sair de casa, um irmão ligou para mim
falou: pastor, eu estou voltando para a igreja. Ele queria voltar hoje, mas não. Eu queria que você buscar uma liga para nós. Na hora de vir para o culto, não tem como ir, não tem programa nenhum. Irmãos, nós temos que se programar tudo mais cedo, mais certo, para as coisas dar certo. Irmãos, 1 Coríntios 11:23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que come desse pão, bebe desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Porquanto qualquer que comer desse pão, beber do cálice do Senhor, indignamente será ocupado o corpo do sangue do Senhor. Louvado seja Deus. Examinai, pois, o homem a si mesmo, assim como desse pão, beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós não julgarmos nós mesmos, nós seremos julgados. Louvado Deus, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, porque não seremos condenados com o mundo. Porquanto, meu irmão, quando juntar para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para a condenação, quando demais coisa ordeno-la-ei quando for ter convosco. Louvado seja Deus, irmãos. O capítulo, louvado seja Deus, 28 diz assim: examine o homem a si mesmo. Irmãos, nós não podemos examinar ninguém, nós não podemos corrigir ninguém sobre a ceia, a decisão é de cada um, mas nós somos batizados nas águas, nós somos, louvado seja Deus, já nós somos herdeiros de Cristo. Enquanto nós não somos batizados, enquanto nós não participamos da ceia, nós somos um congregante de Cristo, um amigo de Cristo. Bom, Cristo não deixa de ser nosso amigo, não deixa de ser nosso companheiro, mas para ser filho tem que ser participando do corpo e do sangue de Cristo Jesus. E você vai participar porque você é filho. Louvado seja Deus. E o filho participa das heranças do pai e participa daquilo que o pai tem alcançado. Oramos então. Louvado seja Deus, santo nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, a bondade do Senhor é muito grande, Senhor. Apresentamos este pão na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha mudar, Pai, e se transformar este pão no Seu corpo precioso, no Seu corpo poderoso, no Seu corpo fiel e verdadeiro, para que se cumpra a querida e poderosa palavra, diante da Tua glória, diante do Teu poder, diante do Teu virtude, diante da Tua misericórdia, Senhor. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Cristo já nos perdoou, mas já é nosso comprou, e agora nos convida a cear. Se deve calmar, ele graça de ensinar, vem amigo tua alma a cear. Jesus,
Aleluia. Santo é o Senhor Deus. Jesus, essa noite, Pai, vai perdoando teus filhos, Senhor. Perdoa teus servos, Jesus querido. Perdoa tuas servas, Jesus, agora. Deus, transforma na nossa vida, meu Deus. Pai, que nós tenhamos dignidade diante do Senhor para participar do teu corpo, para participar do teu sangue, Jesus. Opera maravilha sobre cada coração, meu Deus. Cada pessoa seja um abençoado, cada irmão, cada irmã seja graciado com o Espírito Santo, Senhor. Assim, meu Deus, nós te pedimos a bênção, a graça e o perdão de todas nossas falhas e fraquezas diante de ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Todos dizem amém. Comei todos em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno, Pai poderoso, põe uma gota do teu sangue sobre esse suco, sobre esses cálices, meu Deus, para que venha transformar o teu sangue precioso, meu Deus, diante da tua palavra, Pai. Que nós pregamos e falamos, Senhor, Pai, a remissão, Pai. Jesus, renova, Pai amado, esses cálices, meu Deus, transforma, purifica no teu sangue, no teu poder, transformando para que cada um participe, Senhor, porque a tua palavra disse, Pai, que deu graça, partiu o pão, comeu, depois tomou o cálice do Senhor, Pai. Meu Deus, que ninguém tivesse indignamente, que ninguém esteja indignamente, Senhor, que nós todos seja dignos, Senhor, de participar do corpo do sangue do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh Deus, precioso, maravilhoso. Glória seja o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia, tudo diz amém, Jesus. Todas as graças a Deus. Tomai todos em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos vão entregando os seus cálices, aí vão fazer uma oração a favor daqueles que não participaram. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a tua voz e diga: Senhor, aquele irmão que não participou, meu Deus, aquele irmão que precisa, Pai, ainda vinha, querido Deus, querido Pai, aquele irmão que não pode participar, oh Deus, porque o inimigo